Hoje é 16 de março de 2021. E o que é que essa data tanto marcou na minha vida? O que é que essa data marca? O que é que essa data quer dizer? Dia 16 de março é aniversário da minha mãe. Minha mãe vai estar vendo esse vídeo provavelmente pelo YouTube. Um beijo, mãe, já falei com você. Meus parabéns. Você é fruto de um milagre, você sabe disso. Você é uma pessoa que tem um testemunho gigante para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mas no dia 16 de março de 2020, exatamente há um ano atrás, eu quero compartilhar rapidamente aqui com quem não está lembrando, né? Dia 16 de março, estávamos eu e Maria Helena aqui em casa, como de costume, nos arrumando para irmos para o trabalho. E naquela coisa de se arrumar, aquela correria, tomar café, vai, faz as coisas, horário e tal, preocupação com engarrafamento. Maria vinha vindo num quadro bem complicado. E aí ela tossindo bastante. E eu falei assim, me veio algo forte, né? E eu falei assim, Mara, você sabe que você pode estar com câncer, filha? Aí ela falou assim, sei, Dan. E se tiver, me veio outra coisa forte, né? Em relação a cabelo. E se tiver de cortar o cabelo, como é que você fica? Como é que você tá? Como é que você tá em relação a isso? Ela, tô tranquila. Só vou querer uma peruca. Para muitas pessoas, essa pergunta minha pode ter sido, rapaz, que pergunta é essa? Assustadora, não sei o quê. Por que você falou isso e tal? Gente, o relacionamento meu com Maria é dessa forma, é algo tranquilo, foi de uma forma tranquila. Então, nada que acontece foi simplesmente em vão, tá? E a própria Maria, por que você perguntou isso? Porque meu pai teve mieloma múltiplo em 2018 e é um câncer, né? Então, assim, os sintomas do câncer geralmente é perda de peso de forma rápida, em algum momento pode ter um sangramento em alguma parte ali do corpo. Além do sangramento, tem pessoas que têm um quadro de diarreia sem explicação, né? Não comi nada que me fez mal. Aí teve diarreia uma semana, depois de outro mês que vem teve de novo um quadro longo de diarreia. Geralmente tem também dor, pode ser também voltado a essa questão do câncer. Cansaço, fadiga, porque geralmente o câncer, a depender da situação, pode dar uma anemia, a anemia dá essa fadiga. Então, assim, eu perguntei baseado nesses pontos, né? E aí, nós estávamos aqui em casa, ela tossiu, saiu um pouquinho de sangue, ela dando, não vou trabalhar hoje não. Vou pro hospital investigar mais fundo, né? Porque ela já vinha investigando, tinha dado H. pylori, tinha dado refluxo nos exames, porém ela tinha exames de imagem. E ela falou, vou no médico, vou averiguar a fundo o que é isso aqui. Beleza. E ela já estava com o sentimento de que ela ficaria internada. Ok. Fui pro meu trabalho, ela foi pro hospital. Passou o dia, final do dia eu liguei para saber, né, como é que ela estava, o que tinha acontecido, etc. Atendeu a tia dela, Lani. Ô Lani, e aí, tudo bem? Tudo. E aí, Maria, como é que ela tá? Eu já cismei um pouco, né? Se Lani apareceu lá, é porque alguma coisa teve. E aí ela não quis me avisar, chamou Lani, enfim. E aí, Lani, como é que tá? Não, tá bem aqui, tá assim, tá assado e tal. Porém, foi descoberta uma massa de 12 centímetros e já está próxima ao coração. De repente, eu estava sentado lá no meu trabalho, na mesinha lá no trabalho direitinho e tal. De repente, quando eu ouço isso, eu falei, tá bom, eu tô me ajeitando aqui, final de expediente já, e tô indo para ir pro hospital. Abriu um abismo, parecia que eu não estava sentado, parecia que eu estava flutuando assim, ó. Meu Deus do céu, uma massa de 12 centímetros próxima ao coração. Beleza, assim que eu desliguei, toquei no touch do celular, desliguei o celular, me veio a voz do Espírito Santo dizendo, esta doença não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Só falou isso. Eu sabia que era um versículo bíblico, mas eu não lembrava a referência. Fui lá na Bíblia Online, João 11:4. Mandei para ela. Mara, o senhor acabou de falar comigo aqui. Mandei no WhatsApp, né? O senhor acabou de falar comigo aqui, amor. Tal. E a gente nem imaginava o que viria pela frente. A gente não sabia que era uma enfermidade. Na minha cabeça é uma massinha ali que ia operar e tudo bem. Mas Deus já sabia que seria uma enfermidade e que em vários momentos temeríamos a morte.
E aí eu mandei pra ela, ela falou assim, respondeu pra mim, tô em paz, Dan, não, tô tranquila, tudo ok e tal. Eu falei, aí me veio uma angústia no coração. Mara, tá tranquila agora. Mas se Deus está falando uma passagem com esse tom, é porque vem chumbo grosso pela frente. Segura a onda, filha. Segura a onda. Temos que segurar a onda aí, porque a gente não sabe o que está por vir. Então ficou muito forte essa passagem no meu coração. Nesse dia eu tinha ido de moto, peguei a moto, vários temores por dentro e ao mesmo tempo essa passagem soprando aqui e tal, beleza. O tempo passou, quimioterapia, aí começou o tratamento, né? 6 meses de quimioterapia, depois avançou aqui, 10 sessões de radioterapia, depois coluna, 10 sessões de radioterapia na coluna, catéter de Omaia, furou aqui, botou um catéter, quimioterapia na coluna, e por aí vai. Até hoje nós estamos nessa luta. Hoje faz um ano, né, de que tudo que descobriu, enfim. E onde é que eu quero chegar com isso tudo? Que o que tem nos alimentado, Deus está cuidando da gente de uma forma assim diferenciada, de uma forma ímpar. E às vezes eu fico até constrangido. O quebra-cabeça está sendo montado. Cada pecinha, uma aqui, outra vem para cá, tal. Deus está montando conforme Ele quer o quebra-cabeça. Algumas pessoas, quando eu conto esse testemunho do que Deus falou desde o início, né? Ainda teve outro quesito que antes de Maria descobrir esse diagnóstico, 2 anos antes, ela conversava com a discipuladora dela, né, sobre filho. E aí, você não pensa em ter filho e tal? Penso em ter filho sim, mas eu sinto que tem algo para acontecer antes disso tudo. Mas menina, besteira, algum amadurecimento entre você e Daniel, alguma coisa assim nesse sentido, não deve ser nada demais não. Ela não, Isis, é algo mais profundo que está para acontecer, eu sinto isso. Então assim, Deus desde o início pegou na mão da gente e foi preparando o momento. Às vezes Maria tinha sensações e falava para mim, eu tô com a sensação de que algo tá dando errado. Aí eu falava, vamos orar aqui e tal, a gente orava, beleza. Mas assim, o momento das trevas reinarem estava chegando, estava se aproximando, né? E eu estava lendo sobre isso hoje, sobre a questão das trevas reinarem. Jesus fala para o pessoal quando foi pegar os soldados, quando foram pegá-lo, e Pedro passou a espada na orelha do soldado mau. Jesus falou, peraí meu filho, não é por aí não. As coisas precisam acontecer. Não é você tentar impedir o sofrimento, a minha ida para o Calvário, para a cruz, que vai resolver, não. Eu preciso passar por isso. Senão a minha vinda aqui na terra seria em vão. Então, assim, todo esse momento Deus tem cuidado de nós, Deus tem dado palavras e mais palavras, Deus tem falado, Maria, a cura chega hoje, Deus tem falado, chegou a minha vez de agir, Deus tem falado, sou eu quem vou fazer, e lembrando que para Ele fazer, a situação tem que estar numa situação de que todo mundo esteja de mãos atadas, entende? Não sei se vocês me entendem. Mas o foco disso tudo é que eu quero dizer, o quebra-cabeça de Deus está sendo montado peça por peça, em cada dia, em cada momento. E o momento de ele virar essa imagem desse quebra-cabeça e mostrar a imagem bonita que ele tem formado, está para chegar. Quando vai chegar? Não sei. Compete a mim querer saber? Não. Compete a você o que, Daniel? O que é que compete a mim? Confiar nas promessas de Deus, confiar na voz de Deus, que Deus tem falado, o que Deus tem apontado, a direção que Deus tem trazido. Cabe a mim continuar exercendo fé, cabe a mim continuar descansando no Senhor, cabe a mim proclamar, testemunhar aquilo que ele vem falando desde o início, porque é muito fácil depois que acontece você falar, tá vendo? Deus é fiel. Mas você seguir crendo diante de um funil, as coisas estão afunilando, afunilando, e você seguir crendo nas promessas de Deus, do que Deus falou desde o início, aí é que está a prova da fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Beleza. Algumas pessoas, às vezes, quando eu conto esse testemunho, me perguntam assim, Daniel, eu não quero te desanimar não, mas e se não acontecer tudo isso que você tem dito, que Deus tem falado, não só eu ouço a voz de Deus através do Espírito Santo, mas Maria também, e isso é normal. A Bíblia, quem conhece Bíblia sabe que ouvir a voz de Deus é algo super normal, através do Espírito Santo, isso aí é totalmente normal. E se não acontecer nada disso? Eu falo o seguinte, se não, ainda que Deus pegue tudo aquilo que Ele
falou que faria e falar assim: Daniel, não vou fazer mais não, tá? Vou mudar meu rumo, minha direção. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que ainda que aconteça, eu falo para a pessoa, ainda que isso tudo aconteça, Deus mude o foco, Deus é Deus. Ele é soberano, minha gente. Ele é soberano. Quando Jesus fala assim, ó, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como primeiro mandamento, consiste nisso também. No meio do caos, no meio da doença, no meio de perseguições, no meio do desemprego, no meio da fome, eu estou amando a Deus acima disso tudo que eu estou passando? Ou a minha condição de amar a Deus está ligada só a momentos tranquilos na caminhada? O meu amor a Deus tem que exceder situações ruins. O meu amor a Deus tem que exceder momentos de angústia. E é isso que o Senhor tem me ensinado, além de uma porrada de coisas que Deus tem falado. Deus tem falado muitas coisas. Deus tem falado de várias formas. Deus tem trazido consolo de várias formas. Por que Ele tem falado tanto? Porque Ele sabe até o tamanho da luta, o tamanho da situação que às vezes nos assombra. Deus fala, poxa, eu preciso trazer um refrigério também aqui. Eu preciso falar, eu preciso conduzir, eu preciso lembrar para Ele. Mas eu também preciso estar profetizando aquilo que Deus já falou e vem falando. Então hoje faz um ano que descobrimos isso tudo e que aí a gente vem nessa luta, né, nesse deserto. Porém, no deserto, Deus se faz presente em cada detalhe. Não falta absolutamente nada. Não estou falando de faltar no sentido de dinheiro. Não, ok, isso é importante também. Estou falando de faltar de base, ó, de espiritualidade, de fé, de clareza espiritual. Não adianta eu ter recursos desse mundo e não ter a base que Deus cravou dentro de mim. Não adianta eu ter recursos físicos e não ter Cristo habitando em mim, há 11 anos atrás, quando eu me arrependi e aceitei o governo dele na minha vida. Não adianta. Eu falava para Maria sempre, Maria, eu prefiro estar nesse caos dessa enfermidade, mas com o Senhor no controle de nossas vidas, operando o governo dele, do que estar numa vida de deleites, de prazeres, de conquistas financeiras, sem o governo de Deus. De nada vale. Isso para mim, tá? Isso para mim. Para você, talvez o seu valor seja, ok, o governo de Deus não importa muito, eu quero conquistar, eu quero ganhar, eu quero adquirir. Mas para mim, o que importa é o pós, o depois disso aqui. A vida é passageira, minha gente. A vida é passageira. E a Bíblia diz que todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E a Bíblia diz também que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus. Porque o que ele passou, a forma que ele foi moído, a forma que ele foi maltratado, pisoteado, tem um negócio chamado alzorrague de cordéis. É um chicote com várias cordas na ponta, e nessas pontas, com várias cordas, né? E nas pontas das cordas tem uns ganchinhos de ferro. Quando esse chicote ele é lançado e joga, ele agarra aqui na pele, ó, e abre. Jesus foi chicoteado com alzorrague de cordéis. Jesus sentiu sede e deram vinagre para ele. Então, o meu amor a Cristo tem que estar ligado a Ele ser o que Ele é na minha vida. Não é porque o momento é de caos, o momento é de tribulação, o momento é de doença, o momento é de desemprego para quem está desempregado, que eu deixo de amá-lo. O meu amor a Cristo consiste em amá-lo acima de todas as coisas. E ponto. Eis-me aqui, Senhor. Glorifica o teu nome na vida do teu servo. Faz cumprir, Senhor, a tua palavra lá do início, há um ano atrás. Essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado através desta doença. E eu disse a Deus desde o início, eis-me aqui, Senhor, para ajudar, né, a esse nome, o que eu puder fazer para que o seu nome seja engrandecido e glorificado, eis-me aqui. Então, hoje faz um ano de luta, quero declarar que Deus é fiel, que Deus é amor, que Deus é soberano, absoluto, ok? Fica na paz, Jesus abençoe a sua vida ricamente, tá certo? Forte abraço.